Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Aleluia, meus queridos irmãos. Ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 1, e vamos ler a partir do verso 18. Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Leamos, meus irmãos, vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, para que pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Verso 22: porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém. Até aí só. Vamos orar mais uma vez, queridos. Querido Pai, aqui, Pai, estou eu como teu profeta aqui nesta hora, meu Deus. Meu Deus, eu venho pedir a Ti a Tua graça e a cobertura do Teu Santo Espírito. Pai, eu peço para o Senhor não me deixar Te atrapalhar. Pai, encha-me da Tua graça neste momento e fala através de mim, Senhor, da minha boca, tudo aquilo que Tu queres falar a todos nós, inclusive a mim. Portanto, ó Deus, toma-me em Teus braços agora e fala ao Teu povo, pois é em nome de Jesus que eu Te peço. Amém. Amém, queridos, vamos sentar? E vou pedir para os irmãos que realmente escutem essa palavra, porque ela falou profundamente ao meu coração. E achei muito bom, porque, como sempre, né, o Senhor sempre confirma. Né? A escola dominical hoje praticamente foi o que eu vou pregar aqui. Né? E tudo que foi trabalhado e falado aqui na escola dominical hoje é exatamente o que vai ser a mensagem. É Deus falando, gente. É Deus falando. Né? Então, queridos, vamos pedir a Deus agora que Ele nos ensine, para que Ele nos ajude a entender o que esse texto quer dizer. Mas vamos contextualizar, como sempre eu gosto de fazer isso, que é bom que os irmãos entendam, tá? Como é que isso aconteceu, essa fala de Paulo, né? Como é que ela surgiu. Tá, primeiramente, Paulo abre essa carta de 1 Coríntios de uma maneira que eu considero uma maneira bem solene, né? Porque ele diz assim, logo nos primeiros 3 versículos do capítulo 1, se os irmãos tiverem com suas Bíblias abertas, já podem acompanhar. Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso. E lá no verso 9, ele diz assim: Deus é fiel, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu acho interessante que Paulo já chega falando assim, ele já dá o endereço, é para a igreja de Corinto, mas também é para todos aqueles que foram chamados para a comunhão de Jesus. Tanto os que estão aqui para os que estão distantes. Então essa carta é para nós. Já está resolvido. Ok? Não é para a igreja de Corinto apenas, ou foi para a igreja de Corinto apenas, mas para nós também.
Então, por isso que nós temos que prestar atenção, porque é uma carta direcionada aos cristãos. E nós vamos ver o peso dessa carta, irmãos. Ela tem um teor muito forte e que nós precisamos prestar atenção nele, né? Porque ele diz assim, logo no versículo 10, rogo-vos, porém, irmãos, rogo-vos, imploro, suplico, né? Pelo nome do nosso Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, e antes sejais perfeitamente unidos em uma mesma mente e um mesmo julgamento. Então Paulo está dizendo o seguinte, só tem um pensamento, pensamento de Deus. Então sejam unidos no que Deus determinou para você. Sejam unidos e tenham a mesma forma de pensar naquilo que lhes foi passado pelo Espírito Santo. Então ele diz, não tenha divisões, vocês não podem ter pensamentos diferentes. Então, aí começa toda uma história. Estava havendo uma celeuma dentro da igreja de Corinto, tá? De muito sectarismo, muito partidarismo. Um chegava, eu sou de Paulo. Não, eu sou de Cefas. Não, eu sou de Apolo. O outro, não, eu sou de Jesus. Isso aí é tudo homem, eu sou de Jesus. Então isso estava provocando uma situação de muito... Estava se tornando um ambiente pesado. E esse sectarismo, semeado obviamente, né, por Satanás, estava impedindo com que a igreja entendesse o cerne da mensagem, né? Para que Jesus se propôs a vir. Nós falamos isso na semana passada, né? Qual é o cerne da mensagem do Evangelho, né? Ali o osso do negócio mesmo. O que tem ali o tutano, a parte mais íntima, que é onde concentra todo o poder de Deus, onde concentra exatamente o que Deus quer nos passar. Muito bem, então o contexto é esse. Estava havendo essa contenda toda e Paulo chama a atenção da igreja, né? Ele chama a atenção da igreja e diz assim, vamos parar com isso, vocês precisam ter o mesmo pensamento. E aí o que acontece, queridos? Deixa eu pegar aqui. E aí o que acontece? Paulo é enfático em dizer que esse tipo de discussão ela é vazia. É interessante que nos dias de hoje nós temos muitos temas aflorados dentro das igrejas, no mundo inteiro. Cada um com uma nova descoberta, já viu? Eu tenho o maior medo quando o camarada recebi uma revelação de Deus. Eu tremo nas bases, porque quando começa dessa revelação de 7 palmos, a coisa para mim fica pesada, tá? A palavra de Deus é muito simples, irmãos. E o que está acontecendo hoje nos nossos dias é a mesma coisa. Então você tem muita revelação, você tem muita situação nova, você tem muita descoberta, pessoas descobrindo a pólvora dentro da Bíblia, né? E aí o que acontece? Isso começa a tirar a igreja do eixo, ela sai do centro da palavra, que nós vamos ver agora, né? E leva a igreja para caminhos muito perigosos. E os resultados nós já sabemos quais são, porque eles estão aí para todo mundo ver, ok? Então Paulo estava enfrentando a mesma situação na hora, e aí ele diz o seguinte, vamos parar com isso agora, cessa, tá? Porque aí eu acho interessantíssimo quando ele chega aqui no verso... Ele chega aqui no verso 17 do capítulo 1, e olha o que ele diz, porque Cristo enviou-me para não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Então o apóstolo Paulo chega e fala assim, olha, vamos cessar isso agora, esse sectarismo, esse partidarismo dentro da igreja, vamos cessar essas coisas novas que estão acontecendo, porque o Senhor não me chamou para isso. Não foi essa missão que Deus me deu, mas Ele me chamou para pregar a palavra de Cristo, sem estar lastreada na sabedoria humana, porque senão esta mensagem se torna vã. Então Paulo faz um negócio assim tremendo.
ele naquele mesmo momento diz assim: esta palavra ela é tão pura, tão sublime, que se eu meter o meu conhecimento nisso, eu contamino ela. Olha que coisa tremenda, irmãos. E nós chegamos nos nossos púlpitos, né, com um rei na barriga, achando que nós somos os doutores, os teólogos, conseguimos dissecar esta palavra com uma sabedoria extrema. E Paulo diz: isso é abominável, extirpa isso, tira isso de você, porque a palavra ela tem que ser apresentada de forma pura, simples, singela, como ela é. Então Paulo diz: não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para pregar a palavra de Cristo sem o lastro da sabedoria humana. Porque quando você lastreia, você aderna. Ok? Todo navio tem um lastro. Quem pode dar aula disso aí? É o meu irmão Reginaldo ali. Pode dar aula disso aqui. Mas se eu estiver falando abobrinha aqui, ele me corta agora. Tá? Todo navio, todo submarino tem um lastro. Ele tem um lastro para manter o equilíbrio dele. Agora, se esse lastro for mal distribuído, irmãos, ele aderna. E nós estamos fazendo o que com as igrejas hoje? Exatamente isso. Tem um monte de igreja adernada e afundando. Por quê? Porque a palavra de Cristo está sendo contaminada com sabedoria humana. Mas vamos em frente. Vamos em frente, que nós temos algumas coisas que não podemos deixar de falar hoje. Então, Paulo deixa claro que nada pode suplantar o brilho desta mensagem e o perfeito entendimento dela, e adverte de forma solene a qualquer um que tente cobrir esta verdade com palavras vãs. Isso nós vamos ver registrados entre o versículo 10 até o 17. Mas vamos continuar. Agora, que palavra da cruz é essa que o apóstolo Paulo diz? Porque ele se refere à mensagem da cruz, né? Olha o que ele diz aqui. Vamos voltar para o texto. O texto sagrado diz assim: porque a pregação da cruz, está lá no 18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então ele se fala de uma mensagem, da mensagem da cruz. Então vamos tentar entender. E é importante que os irmãos prestem muita atenção nisso, porque eu garanto para os irmãos, garanto com toda a segurança, tá, que muito crente não sabe disso. Uma coisa tão simples, tão básica, está aqui na palavra escancarada para quem quiser ver, mas infelizmente, irmãos, estamos falando sobre isso hoje na escola dominical. Por falta do conhecimento certo da Bíblia, é que nós estamos vendo todos esses absurdos dentro das igrejas hoje. Ok? Então vamos lá. Que palavra da cruz é essa? Então a palavra logos, né, no grego, ela é a palavra proferida a viva voz, que expressa uma concepção ou ideia. Então a palavra da cruz, ela expressa uma concepção, ela expressa um pensamento, uma posição. Então é isso que nós precisamos entender. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que a palavra diz que é. É o que a Bíblia fala que é. Então qualquer peso que nós colocarmos nela, ela aderna. Entendeu? E a igreja vai para o fundo por causa disso. Então temos que ter cuidado com essa mensagem, de proclamá-la da forma mais genuína, da forma clara, cristalina, como ela mesma está. É como se fôssemos fazer uma leitura, chegar aqui e ler simplesmente a palavra. Então, vamos entender primeiro, porque ele fala da mensagem da cruz. Então vamos tentar entender o que a cruz representa. Porque hoje, meus queridos, é muito comum, todo mundo já um cordãozinho com a cruz pendurada, né? A cruz é de ouro, aqueles que estão mais regados, né? Bota lá um brilhantezinho, né? Tem uma pedrinha e tal, e aquela cruz bonita. Mas, irmãos, se nós entendermos o que significa a cruz e o que ela representa realmente, nós nem usaríamos isso como joia pendurada no nosso pescoço, principalmente. Então vamos entender o que é a cruz?
A cruz era considerada o tipo de morte mais terrível, cruel e humilhante, sendo aplicada aos piores marginais. Acompanhem o que eu vou ler aqui. O termo stauros, que quer dizer cruz em grego, pode ainda significar uma estaca, e em muitos momentos com pontas, na qual eram empalados. Quem não sabe o que é empalado é o cara enfincado na estaca, ok? E condenados publicamente para que pudessem ser mostrados como sinal de vergonha. A crucificação era o método mais cruel de suplício e de execução popular no Império Romano a partir do século I. Essa pena provém do Oriente. Ela nasceu lá no meio dos fenícios. Mas aí os babilônios importaram, né, essa técnica terrível. Os romanos também, né, o pessoal os cartagineses e por aí foi. Se tornou popular na época. A crucificação era um castigo por demais severo na época e era considerada a penalidade suprema. Quero que vocês entendam o seguinte: a crucificação não tinha nada pior do que ela. Se você quisesse infligir o pior dos momentos ou a maior de todas as penas existentes, você crucificava o sujeito. Tá? E ela precedia de um cerimonial. Nós vamos ver aqui, todos já sabem do cerimonial qualquer. Porém, vamos ler, para a gente poder entender. Hoje é um momento muito propício para isso, porque é dia de ceia. Para nós entendermos o que significa cruz. Ok? Vamos lá. Joséfo, todo mundo sabe quem é Joséfo, historiador judeu, né? Muito popular entre os romanos, era amiguinho deles. Tá? Joséfo disse o seguinte: que a crucificação é a mais desgraçada das mortes. O cara era submetido a uma metodologia por demais cruel. A crucificação era precedida pela flagelação, que é que eu digo, antes de ficarem crucificar, fazia parte do ato da crucificação a flagelação antes da crucificação. E em que consistia? Que era uma forma de tortura e punição. E pela cena de zombarias, a vítima era inteiramente despida e flagelada publicamente. A Bíblia registra que Jesus passou por isso. Jesus foi exposto, meus irmãos. Ele foi exposto. Se lembram? Despiram ele das vestes dele, colocaram aquele manto sobre ele, né, os soldados romanos. Jesus ficou nu, meus irmãos. Nu. A crucificação era precedida de tortura, punição, pela cena de zombaria. A vítima era inteiramente despida e flagelada publicamente. Essa praxe era uma parte importante da crucificação e tinha lugar entre o sentenciamento e a crucificação. Então, entre o que, no caso, o que Pilatos proclamou, né, condenou Jesus, até o momento dele ser levado para o madeiro, Jesus passou por esse momento de flagelação. Continuando. É preciso falar sobre isso, irmãos, porque a gente vem para a ceia do Senhor e a gente vem para a ceia sem a compreensão exata do que nós estamos celebrando aqui. Tá? A ceia hoje, pasmem vocês, é tido como uma vacina para muitos. O camarada vem uma vez por mês na igreja para tomar a ceia, porque ele vai passar o resto do mês abençoado por causa dos elementos que ele tomou na ceia. E eu estou falando para vocês algo sério, irmãos, porque o camarada não tem o entendimento disso. E é por isso que o Senhor me levou a enxergar, tá, toda essa loucura que é a crucificação. Mas vamos lá, vamos continuar. A vítima era colocada em um poste e chicoteada até sangrar. O flagelo utilizado era feito de cabo curto, porém dotado de 2 correias de couro grossas e largas, e na extremidade das correias havia 2 bolas de chumbo ou ossinhos de carneiro.
Continuando. A flagelação entre os judeus tinha como limite 39 chicotadas. O organismo da vítima era extremamente debilitado, provocava lacerações cutâneas e musculares. E em alguns casos, por causa dos fortes golpes, desmaiava. Esse procedimento enfraquecia as vítimas de tal forma que seu tempo na cruz era abreviado. O condenado, depois de amarrado à cruz, era deixado para morrer de inanição, e às vezes davam-lhe uma bebida entorpecente. O sofrimento era intenso. Jesus passou por esse processo. Se lembra quando ele, no caminho do Gólgota, ele cai no chão, aí pega um sirineu que estava passando, pede para o sirineu carregar a cruz dele, porque Jesus já estava a ponto, já estava no limite. Ele foi flagelado toda aquela noite, de um dia para o outro. Ele foi humilhado, ele foi exposto, ele estava com a sua carne toda arrebentada, já tinha despejado sangue por tudo quanto é lado. E aqui diz que às vezes davam-lhe uma bebida entorpecente porque o sofrimento era intenso. Aí vocês pensam assim, tinha, às vezes, perto da cruz, tinha uma espécie de um pote, um vaso grande, cheio de vinagre dentro. Tá? E o vinagre entrava como uma espécie de um analgésico, para o cara poder segurar a dor. Aí eu fico pensando, lá em Salmos, capítulo 69, verso 21, está escrito assim: deram-me o fel por bebida. Me deram o fel por bebida. E aí, eu fico olhando para o que está escrito lá em João, eu até marquei aqui, João 19, de 28 a 30, quando Jesus está na cruz, já está no último instante da vida dele, está lá, já vai morrer naquele momento. Antes dele dar o brado, né? Está tudo consumado. Ele pede, gente, o vinagre que estava lá do lado dele, porque estava escrito que deram vinagre para ele. Estavam esquecendo de dar o vinagre para ele. Jesus cumpriu ipsis literis todo esse processo até a sua morte. Inclusive, no momento que ia se esquecer de dar o vinagre para ele, ele falou assim: estou com sede, me dá um pouco disso aí. Aí o cara molha aquilo numa esponja, né? Algumas traduções dizem sopro, né? E levam com um caniço na boca dele. Continuando, irmãos. Os ferimentos causavam febre altíssima e uma agonia excruciante. A mente se enchia de pavor e ansiedade. Podia ocorrer, inclusive, tétano e graves convulsões. A duração da agonia dependia da vítima e da intensidade dos flagelos. A morte raramente ocorria antes de 36 horas. A morte de Jesus foi motivo de surpresa. Se lembra, Pilatos, quando recebeu a notícia, isso está lá em Marcos 15:44, Pilatos, quando recebe a notícia que Jesus já tinha morrido, ele ficou impressionado. Já morreu? Porque em média se levava 36 horas de sofrimento. Detalhe, o romano tinha por costume não tirar o que foi crucificado lá da cruz. Ele ficava ali para servir de testemunho público, tá? E como alimento das aves. Às vezes, as pernas das vítimas eram quebradas para pôr fim à agonia do condenado, acelerando o lento processo de morte por asfixia. O cara ficava asfixiado, ficava sem ar nos pulmões, braço estendido. Então você ficava naquele movimento, segura nas pernas, doía, aí segurava nos braços, doía, voltava. Esses movimentos tiravam a capacidade do cara se oxigenar.
morria sem ar. E foi o que aconteceu com os criminosos crucificados juntamente com Jesus. Está lá em João 19:32. Queridos, não há nada de bonito numa cruz. Pelo contrário, a cruz representa o símbolo mais cruel de julgamento que uma pessoa podia sofrer. Não existe na história da humanidade, mesmo pegando o que os assírios faziam, né? De enterrar os caras com a cabeça para fora, no meio da terra, no meio de formigueiros, aqueles costumes terríveis de morte, nada superava a cruz. Porque a cruz era uma morte lenta e muito cruel. E tinha um processo que antecedia a crucificação, que era a própria flagelação. Não havia nada na terra, e não há nada na terra que se compare a esse tipo de morte. Então tem um hino, eu acho que retrata muito bem, um hino tradicional inclusive, que retrata muito bem o que eu estou te falando aqui agora e descreve muito bem. Rude Cruz, todo mundo conhece. Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, e fugiu mesmo. Quando Jesus morreu, virou noite, o dia sumiu, como emblema de vergonha e dor. Então às vezes nós usamos a cruz, não estou condenando quem usa não, por favor, é o símbolo do cristianismo, tá? Mas eu quero que você entenda o peso, que se você avaliar isso, você começa a andar emborcado, é muito pesado. Então qual é a mensagem da cruz, meus irmãos? Entendemos agora o que é cruz, pelo menos reavivamos a nossa mente, porque todo mundo sabe muito bem que morte de cruz é a pior morte que tem, mas ela tem um peso, ela tem um significado, e é a punição mais cruel que existe, não tem nada que supera isso. Então vamos lá, nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 21, dos versos 22 ao 23, nós lemos o seguinte, irmãos: quando também alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Foi o que aconteceu com Jesus, né? Todo mundo sabe que José de Arimateia foi até Pilatos, tá? Porque não era costume do judeu ceder, ok? Mas como foi um nobre a Pilatos, e Pilatos precisava fazer a boa política na região, ele atendeu o pedido, né? Liberou o corpo de Jesus para ser sepultado, antes das 18 horas, que era o costume. Ok? Então, continuando aqui. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. E a partir de agora eu quero que vocês prestem atenção. Nós temos aqui um instrumento terrível de punição, de morte, de vergonha. Tá? Nada mais doloroso, mais terrível do que a cruz. E agora nós estamos vendo um texto na palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23, dizendo: o pendurado no madeiro, ele é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Guardem isso. Vamos agora para Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Confirmação do que está escrito em Deuteronômio. Então nós já entendemos aqui o seguinte: todo mundo que fosse pendurado numa cruz era maldito de Deus. Guardem isso aí. Continuando, Bíblia, estou só lendo a Bíblia, porque a mensagem da cruz é isso, queridos. Bíblia, vamos lá. Em 2 Coríntios capítulo 5, versos 19 a 21, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo,
que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Presta atenção. Quem está pendurado no madeiro é maldito de Deus. Deus pega Jesus e faz ele pecado em nosso lugar. Faz ele pecado. Vai ligando. Vamos lá, agora para Isaías 53, 6, 7 e 10. O livro que eu mais amo na Bíblia. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Agora, prestem atenção nisso aqui. Acabei de falar. Quem está pendurado no madeiro é maldito de Deus. Jesus foi feito pecado em nosso lugar. Jesus foi feito pecado. E agora, olha o que Isaías fala. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Agora, vamos pausar aqui um pouquinho. Quem está no madeiro, maldito de Deus. Deus pega Jesus e o faz pecado por nós. E a Deus agradou moê-lo lá na cruz. Ou seja, meus irmãos, para que nós ficássemos livres do pecado, para que hoje pudéssemos trilhar este caminho que estamos trilhando, para que termos a certeza de que um dia iremos morar no céu, termos o Espírito Santo dentro de nós, Jesus foi transformado em pecado lá na cruz. Vocês percebem isso? Naquele momento, Deus precisava julgar o pecado. Ele tinha que voltar todo o seu ódio, toda a sua ira contra o pecado, porque ele é santo. Porque ele é santo. E o pecado nos leva à morte. E para que nós ficássemos livres dessa culpa, dessa espada sobre nossas cabeças, ele precisou julgar esse pecado, eliminá-lo no corpo de Jesus. E ele transformou Jesus, colocou Jesus como todo o nosso pecado. Ele se tornou pecado, e naquele momento Deus volta as costas para Jesus e desce sobre ele toda a sua ira, porque a palavra de Deus diz que a ele agradou moê-lo. Mas ele não estava moendo Jesus ali, ele estava moendo o pecado que Jesus estava trazendo sobre si. Essa é a mensagem da cruz. Simples, não? Lemos esses versículos, eles são pregados exaustivamente nos nossos púlpitos, mas nós não entendemos. A cruz é o instrumento mais terrível desta terra, de punição. E para acabar com o pecado, para julgar o pecado, tinha que ser o pior de todos os instrumentos. Não podia ser uma simples forca, desculpa falar desse jeito. Não podia ser o apedrejamento. Tinha que ser a cruz. O pior de todos os instrumentos na terra. Não tinha nada pior do que isso. E para o pecado tinha que ser o pior. Deus precisava exercer sobre o pecado toda a sua raiva, todo o seu ódio, toda a sua ira. Aí perguntam, mas e aí? Acaba por aí? Não, irmãos. Porque de posse dessa informação, sabedores disso, isso nos traz implicações e responsabilidades. E aí que a coisa fica esquisita.
porque nem todos estão dispostos a pagarem este preço. A mensagem da cruz nos traz implicações e responsabilidades. Exige de cada um de nós uma tomada de posição. O liberalismo diz que somos livres para fazermos o que quisermos, mas não é isso que a Bíblia diz. 2 Coríntios 5, 15 e 17, como eu falei, é só Bíblia. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Gente, é a palavra de Deus que está falando, não sou eu. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Queridos, o que é que acontece? Nós lemos isso aqui direto, mas não entendemos o que está escrito. Você precisa ter a compreensão da cruz. Primeiro, entender que esse instrumento é uma coisa hedionda, horrível. O que o hino fala faz jus. Horrível cruz. O nosso Jesus foi para lá e foi transformado em pecado por nós, porque a palavra diz claramente, e ele o fez pecado por nós. Gálatas 2, 19 e 20. Eu já recitei isso aqui umas 500 vezes, irmãos. É igual papagaio, mas vamos lá. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Eu estou morto para viver para Deus. Olha as implicações que começam a aparecer, ok? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que outrora eu vivia no pecado, hoje, eu vivo esta mesma vida pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu já estou crucificado com Cristo. Olha as implicações aparecendo. Morte, eu estou crucificado, não vivo mais eu, agora é Cristo que vive em mim. Comece a entender agora que esta mensagem da cruz, ela tem que produzir esse tipo de efeito. Não pode produzir os efeitos que estão sendo pregados aí fora. O efeito é outro. Você não vive mais para você, você não vive mais para o seu eu. Não importa mais o que você quer, não importa mais o que você deseja, não importam mais os seus sonhos. Gente, vocês podem falar, esse cara é louco falar um negócio. Não, não sou louco, não. É a Bíblia que me diz isso. Mas quando você tem a compreensão desta mensagem, da forma bíblica, irmãos, não o que está sendo ensinado aí fora. É como a irmã Valéria falou hoje. Os seus mandamentos são suaves. Eles são leves. Lucas 9, 23 e 25 a 25. Agora, eu fecho esse ciclo com o que Jesus falou. Saiu da boca do próprio Jesus. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim. De novo, olha a implicação aí. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz. Gente, se a cruz é instrumento de morte, todo dia eu tenho que tomar esse instrumento de morte na minha vida. Porque Jesus está dizendo, todo dia. O ato de você tomar a cruz, ele faz com que você, ou seja, pressupõe que você está se negando. Você está dizendo assim, Jesus, não importa a minha vontade, não importa os meus desejos, não importa os meus achismos. Se o Senhor está me mandando fazer isso, eu o farei. A cruz é um instrumento de morte nas nossas vidas. Irmãos, não existe cristianismo sem cruz.
Não existe cristianismo verdadeiro sem esta mensagem que eu estou falando, porque Paulo é muito claro, gente, eu não vim aqui para conversar abobrinha, eu não vim aqui para falar de coisas banais, eu vim falar da mensagem da cruz. É Paulo que fala isso no texto que acabamos de ler. E agora Jesus está dizendo, você precisa tomar a sua cruz todo dia para me seguir. Não existe, é simples assim, não existe cristianismo sem cruz. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo? Que aproveita? Jesus falando. De que adianta o sucesso deste mundo? Você ser bem sucedido em todas as coisas e perder a tua alma lá no final, queridos, porque isso vai acontecer. Um dia vamos estar diante de Jesus e esse dia está se acelerando cada vez mais. Em suma, a palavra da cruz registra o fato do pecado ter sido julgado, condenado e o seu poder destruído lá no corpo de Jesus, lá no Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar sentados aqui. Estou chegando já no final, irmãos. Essa mensagem é importante, eu preciso concluir ela toda. Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Falamos isso todos os dias. Ouvimos isso ziliocentésimas vezes todos os dias. E não entendemos o que está escrito aqui. O pecado ele está grávido da morte. Simples assim. Você pecou, você morreu. Entendem? É o que a palavra de Deus diz. Mas por causa de Jesus ter sido feito pecado lá na cruz, em nosso lugar, hoje, ele não tem mais domínio sobre nós. Agora somos livres para servirmos a Deus e não a nós mesmos. A nossa vontade agora é fazermos a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz em Romanos 6, 22 e 23, Bíblia de novo, irmãos. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 22 e 23. Lá em Romanos também, capítulo 8, verso 2. E é aí que nós precisamos entender. Quando o texto diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nos confundimos aqui. Nos confundimos porque queremos enquadrar esse texto dentro daquilo que nós achamos como bom, perfeito e agradável. Entendem? Não é o que Deus tem de propõe para nós, porque a vontade de Deus sempre, 100% das vezes será sempre boa, perfeita e agradável, mesmo contrariando a nossa. Mesmo nos fazendo sair daquilo que não, é por aqui mesmo, que isso, vou ficar por aqui mesmo. Mas essa não é a vontade de Deus para você. Então ela não é boa, ela não é perfeita e nem é agradável, e você vai sofrer as consequências disso. Simples assim. Então, quando o apóstolo Paulo, lá no verso 23, e quando vocês lerem esse texto novamente, entendam o que ele quis dizer. Nós pregamos, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Entendem isso? Agora, para finalizar, irmãos, eu vou finalizar. Essa mensagem, ela provoca 3 tipos de reações. Eu estou falando dos 3 tipos registrados nesse texto que nós lemos agora. Se houver mais, mas eu estou me atentando ao que o texto me mostrou. A primeira reação está lá no próprio verso 18.
para os que perecem é uma mensagem louca. Já pararam para pensar nisso? Eu pregando isso em qualquer uma igreja aí fora, eu me torno persona não grata nos primeiros 2 minutos da pregação. Entendem? Não é uma mensagem agradável, não é palatável. Entende? Não dá aquele gostinho de mel na garganta. É uma mensagem difícil, dura, porque ela mexe com o nosso ego, mexe com o nosso desejo, mexe com a nossa vontade. Esta mensagem fala de morte. Quem é que quer ouvir um negócio desse, meu Deus do céu? Os caras vão olhar para você, você é louco acreditar numa coisa maluca dessa, isso é utópico demais. E aí tem um texto, depois vocês vão lá e olhem, que está em Atos dos Apóstolos, versos 26 e 24, quando Paulo estava indo para Roma, ele tinha sido preso, aquela coisa toda, e aí ele apela para César, então ele tem que ir para Roma. E nesse trajeto, ele sofre algumas audiências, né? Aquelas audiências de custódia. Isso não é prerrogativa só nossa, não. E aí, ele está diante do rei Agripa e está diante de Festo, governador da Judéia. Festo, um cara extremamente corrupto. Assim, pensa num cara corrupto, desses que nós temos aí, essas figurinhas carimbadas, multiplica isso N vezes, era Festo. E aí Paulo faz exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Ele começa a pregar esta mensagem, falando do Cristo crucificado. E aí Festo chega para ele e diz assim, olha só, se não é a mesma coisa que ouvimos nos dias de hoje. As muitas letras te fazem delirar, Paulo. Tu tá maluco, cara? Que papo ruim é esse? Que conversa tosca é esta? As letras, o teu conhecimento nisso, está te fazendo delirar. E nós somos considerados assim, como pessoas que deliram. Estão fora da realidade. Você está fora da realidade, pensando desse jeito. Mas isso é para aqueles que se perdem. Mas vamos para a segunda reação. Essa é legal, porque essa é voltada para os religiosos do nosso tempo. Diz assim o texto: esta é uma mensagem que incomoda, pois revela as suas entranhas de engano, as suas mentiras. E o verso, lá no verso 23, fala que é escândalo para os judeus. Essa mensagem é loucura para os que se perdem, mas ela se torna escandalosa para os judeus, para os religiosos do templo, como é para os nossos dias. E aí eu fui dar uma pesquisada sobre o termo grego escândalos, que é escândalos mesmo, tá? E descobri algumas coisas bem interessantes. Antes de até passar essa informação para vocês, lá em Mateus 15,14, Jesus diz: deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. As palavras de Jesus. Mas vamos lá. A palavra escândalo, meus irmãos, como eu falei, ela vem do grego, ela tem um similar em hebraico, tá? E eu vou ler para vocês aqui o resultado dessa pesquisa. A palavra na Septuaginta é escandalon. A palavra em português escândalo tem origem no termo grego da Septuaginta escandalon, que por sua vez tem origem no termo hebraico mikshou. O termo grego escandalon tem um significado, preste atenção, muito diferente do que comumente é atribuído nos dias de hoje. Quando se fala, mas o escândalo que aconteceu lá com aquela personalidade, vocês, né, já imaginam logo uma situação constrangedora, dantesca e tal, etc, etc. Mas no original grego, a palavra escandalon, ela tem uma outra vertente, que é a original, ok? Então o que ela quer dizer? Diz assim: ao substantivo grego escandalon também é associado um verbo escandalizo, formado com o sufixo izer,
em português, escandalizar, significando literalmente, prestem atenção nisso, fazer alguém tropeçar. Idiomaticamente, conduzir alguém a pecar. Então, quando Paulo, nessa forma dele falar, né, da mensagem da cruz e das suas reações, quando ele fala da reação nos religiosos, ele está dizendo o seguinte: eles fazem os outros pecarem, conduz os outros ao pecado, porque desvirtuam tudo o que está na palavra. Hoje aqui na escola bíblica nós vemos tantas coisas, tocamos em tantos centros nevrálgicos, né? Desse pensamento, desta matéria, coisas que nós atingimos. E, gente, dia 4 agora aconteceu um negócio assim inusitado. Quando a gente pensa que já viu de tudo, acontece mais uma coisa, né? Botei até no grupo da igreja. Um dos líderes religiosos, entre aspas, que nós temos aí, esteve com o Papa num encontro em que o Papa convocou para toda a liderança religiosa do mundo, com uma única pauta, irmãos: reunir todas as religiões num só propósito, no propósito de que todos nós somos irmãos. E esse camarada abraça o Papa, tá? Ri com ele, falta dar um beijo no cara, não sei, de repente até deu, não estava na filmagem, mas lá no discurso dele, ele chama o Papa de meu irmão. Eu tenho alguma coisa contra o Papa? Não, mas eu tenho tudo contra o que eles pregam. Está totalmente fora da palavra, está errado, não está na Bíblia. Como é que eu posso ter comunhão com uma pessoa assim? Um líder religioso, meus irmãos, da maior denominação deste país. Queridos, Oséias, capítulo 4, versos 8 a 10, diz assim: comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Preste atenção nisso aqui. E pela transgressão do povo, o sacerdote tem desejo ardente. Continuando. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. Assim como é o sacerdote, também será o povo que ele conduz. Prestem atenção nisso, queridos. É o tempo que nós estamos vivendo hoje, nesse exato momento, é o que está acontecendo. Hoje, em várias igrejas, é assim que está rolando. Não estou aqui proclamando que nós somos a igreja certa. Jamais falarei um negócio desse. Mas eu tenho que advertir que o caminho hoje é este. Estamos nesta direção. É o que estamos vendo todos os dias. O Carlos mesmo falou um negócio aqui interessantíssimo. Gente, não existe... O cargo apóstolo já foi superado. Agora existe o patriarca. É impressionante um negócio desse. A terceira reação é nos salvos. Agora sim. Agora sim, chegou a nossa parte. Para os salvos, esta mensagem, como o texto diz, é o poder de Deus. Está escrito lá, na parte B do verso 18. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque esta mensagem é o poder de Deus para nós, queridos. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, a partir do verso 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba?
Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, lá no verso 21, pela sua sabedoria, ou seja, você só tem como conhecer Deus de um jeito, irmãos, é pela palavra dele. Ponto final. Qualquer ser de luz que apareça nesta terra e venha trazer uma mensagem para você de revelação, pula fora desse barco. Irmãos, a revelação já está aqui na Bíblia, é aqui. Quer conhecer Deus? Leia a sua Bíblia. Não ande após conselhos de homens. Leia a sua Bíblia. Está claro aqui, queridos. A mensagem que eu estou pregando, eu estou lendo. Eu não estou trazendo revelação nenhuma. Está aqui, ó, bonitinho para todo mundo ler. Sabe por que está vendo tanta coisa errada aí fora? O povo deixou de ler sua Bíblia. Ninguém mais lê a Bíblia, irmãos. Ninguém mais lê a Bíblia. Agora é mais fácil ligar a internet. Esse canal maravilhoso. Esse homem é homem de Deus. O cara fala um monte de tolice. Mas como você não tem conhecimento da palavra, que palavra profunda é essa? Mexeu comigo. Sai até emocionado, chorando. Recebeu um monte de comida podre. É o Gandhi da Márcia, que a Márcia falou hoje aqui. É o Rio Gandhi. O cara está mergulhado naquele monte de dejetos ali, onde todo mundo faz de tudo ali, o corpo passa boiando do seu lado, morto lá, inchadão, e você está lá se banhando naquele rio, e dizendo, que bênção, eu estou aqui no rio sagrado da Índia, que coisa maravilhosa. É o que estamos fazendo, estamos encarnando no pobre do indiano, mas fazemos a mesma coisa, queridos, estamos mergulhando neste rio maldito de torpeza, de coisas erradas. Irmãos, por que é poder de Deus para nós? Porque nós somos o contraponto nessa história toda. Nós somos o contraponto, queridos. Nós destoamos. Não estamos na mesma nota. Já viu um cara errado no coral? Eu cantei muito em coral, muito. Tá? E a gente sabia quando tinha os dissonantes. Aquele camarada, ele se sobressaiu, o coral estava certinho, mas aquele camarada era a mosca que caía, né, na taça lá e contaminava o perfume todo. Então nós somos essa mosca, querido. A mosca que cai nesse perfume horroroso do mundo. E a gente não é bem visto por eles. Queridos, somos o contraponto neste mundo tenebroso. Lembremos, e aqui eu vou fechar com este pensamento, todo cruzamento, queridos, guardem isso com vocês, todo cruzamento tem um sinal, já repararam? Nem que seja uma placa apagada ali, você está naquela estrada escura, e tem um cruzamento, tem uma placa lá apagada, dizendo que tem uma cancela, que vai passar um trem, quando tem um trem tem um sinal tocando, sempre tem um sinal no cruzamento, sempre. Então, são duas vontades, queridos, a nossa e a de Deus. Se nós estivermos na vontade de Deus, quando a gente estiver trilhando esse caminho, vamos deparar com a nossa vontade. Lá no cruzamento o sinal vai tocar. O Espírito Santo vai dizer para você assim, cuidado, não vira nem para a direita e nem para a esquerda. Continua nessa toada, nesse teu caminho. Não vira para lado nenhum. Se porém você estiver na mão da tua vontade, quando você se deparar com a vontade de Deus, o Espírito Santo vai chegar para você e vai dizer assim, não continue nesse caminho, sai dele enquanto você pode. Saia dele enquanto você pode. Tome o caminho certo, que é esse aqui. Todo cruzamento tem um sinal. Pense nisso, não deixe isso apagar da mente de vocês. Todos os dias vamos nos deparar com esses cruzamentos na nossa vida. Finalizando. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso 22. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela.
dizendo que me esperam prisões, tribulações, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Irmãos, esta é a mensagem da cruz. É a mensagem do Cristo crucificado. É esta aqui. Qualquer coisa fora disso aqui é furada. Sai fora. Sai fora, porque a mensagem bíblica é essa. Tá? Estava conversando com a minha esposa hoje. E antes de vir para cá, eu falei assim, estou impressionado com a quantidade de mensagens dizendo que você vai prosperar, você vai conseguir, você vai vencer esse leão, e você isso, e você aquilo outro, mas tudo na perspectiva deste mundo, amados. Não vejo mais como antigamente eu via. Estou doido para ir para a casa de Deus, eu quero agradecer Ele, eu quero louvá-lo, eu quero estar na presença dEle, fazer como Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, de estar no altar, lá nos átrios do Senhor, fazer como Asaf fazia, estar na presença de Deus, porque eu quero estar, eu não quero ir embora, eu quero ficar contigo, Senhor, Tu faz um bem danado em mim, Senhor, Tu mexe comigo, Senhor. Não, nós estamos vindo para cá para sermos abençoados. Vamos tomar a vacina do mês. Aqui está, meus irmãos. Deve ser a 100ª dose, milionésima, sei lá. Está aqui. A vacina do mês. Eu fico chateado, queridos, revoltado com isso. Porque a Bíblia é tão clara, ela é tão simples, ela é tão perfeita naquilo que ela diz. E nós caminhamos fora, nós vamos fora. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Amém? Vamos ficar de pé?